A existência de Deus é um sentimento inato em todos os tempos, povos, culturas, sociedades. O que isso significa? Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga, muito obrigado por se conectar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de estudo de O Livro dos Espíritos. Meu nome é Alan Martins, sou da cidade de Ribeirão Preto e gostaria de contar com você para se inscrever no canal e ativar as notificações, a fim de que fique sabendo de todos os novos vídeos. Informo que o Projeto Mentes do Amanhã veicula também outras produções audiovisuais de conteúdo da doutrina espírita e não apenas esses vídeos de estudo de O Livro dos Espíritos. Então, se inscrevendo, você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal. Se você gostou do vídeo, tem gostado dos vídeos que tem assistido, se gostar desse também, deixa aí seu like. Isso é importante para nos sinalizar que estamos no caminho certo do planejamento e construção desse estudo. No vídeo de hoje, como temos feito em todos os demais, nós vamos ou começar ou encerrar com uma música ou uma mensagem ou ainda uma prece. Hoje será uma música e será no final do vídeo. E você vai entender por quê. O fato é que essa música do Grupo Semearte tem muito a ver com o tema de hoje. Hoje eu deixei uma pergunta inicial para você. Como podem, todas as sociedades, povos, em tempos quaisquer que sejam, ter esse sentimento instintivo acerca da existência de Deus? E isso está na primeira pergunta de nosso estudo de hoje. Só para nos situarmos, é a parte primeira das causas primárias, capítulo 1 de Deus. E hoje vamos às perguntas números 5 e 6. A pergunta número 5 é a seguinte: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Em outras palavras, é exatamente aquele questionamento que deixamos inicialmente. E a resposta dos espíritos segue a mesma linha que já vínhamos estudando nos vídeos passados, nas perguntas passadas de O Livro dos Espíritos. Confere comigo. A de que Deus existe, pois donde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Quando se busca a causa das coisas, qualquer conhecimento, qualquer fenômeno da natureza, qualquer característica da existência humana, do relacionamento entre as pessoas, entre os espíritos, tudo que você vai buscar e que se pesquisa, você vai chegar num ponto que a inteligência humana não atinge. Você vai chegar num ponto em que o conhecimento humano não explica. Isso vale na ciência, na filosofia, enfim, em todos os setores do conhecimento. E por que que isso acontece? Porque quando nós buscamos em todos os tempos a causa primeira de todas as coisas, nós chegamos ao desconhecido. E aí a razão humana levou a batizar esse desconhecido de Deus, que já foi politeísmo, em que nós tínhamos vários deuses. Tem nomes que variam de povos para povos, de cultura para cultura, de ocidente para oriente, mas a figura é sempre a mesma, a figura do Criador. E os espíritos sempre enfatizam que não há efeito sem causa. Tudo o que acontece na humanidade advém da causa primeira, advém do que Deus moldou para a sua criação. Muitos dizem, equivocadamente, que Deus é uma mão invisível que a tudo controla. Muitos pensam que Deus é igual alguém que está jogando videogame e fica lá com o joystick controlando tudo.
Não. O Pai nos deu o livre arbítrio. E esse livre arbítrio é que é a grande cereja do bolo da criação. Deus criou tudo concatenadamente lógico, criou todas as leis naturais, todas as leis morais e nos deu o livre-arbítrio. Deu o livre-arbítrio à parcela inteligente da criação. E com esse livre-arbítrio, nós vamos trilhar a nossa estrada evolutiva. Não significa, portanto, que tudo que fazemos é Deus que está fazendo, senão Deus não seria perfeito, pois nós fazemos muitas coisas erradas. A grande realidade é que, dentro da criação, o livre-arbítrio nos propicia acertar e errar. Eu conversava ainda há pouco com uma amiga, e essa amiga de uma determinada religião, que não vem aqui ao caso, e ela disse que uma outra pessoa que frequenta a mesma religião que ela está desafiando as orientações de saúde relacionadas à questão do coronavírus, né, da Covid-19. Estava essa pessoa argumentando com ela numa conversa que ela pode sair à vontade, que ela não precisa usar máscara, porque ela é fiel a Deus e Deus vai protegê-la. Aí agora você entende o que eu falei. Deus cria as condições, nos dá o livre-arbítrio, permite que as provações, inclusive coletivas como essa que estamos vivendo, ocorram para que nós possamos aprender e evoluir. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos fazer a nossa parte. Então essa amiga que é da mesma religião disse, eu estou fazendo a minha parte. Ela não está interpretando corretamente os ensinos da Bíblia. A Bíblia diz que Deus está sempre ao nosso lado, está sempre nos protegendo, mas nós temos que fazer jus. E na visão da doutrina espírita não é diferente. Não há efeito sem causa. A causa primeira é Deus, mas a sua criação tem existência própria e ela pode dar prosseguimento nessa sequência da lei de causa e efeito. Segunda pergunta de hoje, a pergunta de número 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Eu vou antecipar aqui que não. Ficou claro, por tudo que temos estudado até agora, que o sentimento da existência de Deus tem um grande fundo racional. É claro que o sentimento íntimo de que Deus existe é inato a todas as sociedades, a todos os povos de todos os tempos. Mas isso não surgiu do nada. Surgiu da noção de que há de existir uma causa primeira. Surgiu de uma visão racional. Agora, dizer que esse sentimento da existência de Deus, na verdade, é fruto das heranças de conhecimento que recebemos de nossos ancestrais, será que é por aí? Então os espíritos responderam a Kardec. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então observe que, mais uma vez, os espíritos respondem com uma pergunta que leva o interlocutor às suas próprias conclusões, o interlocutor Kardec e também o leitor da obra, depois de ouvir essa resposta com ponto de interrogação. Como pode ser fruto da educação se os selvagens, os povos primitivos, já tinham consciência da existência de Deus? É claro que, diante ainda de estarem num degrau anterior da escala evolutiva, esses povos colocavam a visão de Deus, a noção de Deus, em fenômenos da natureza, em objetos, em animais. Então é aí que surgiram os totens, é aí que surgiram os deuses gregos, que eram representados numa figura humana, é aí que surgiram pensamentos politeístas, panteístas, enfim, todas as formas mais
primitivas de ver Deus surgiram nas sociedades desses povos primitivos. Então, você tinha, por exemplo, um homem das cavernas olhando para o fogo. E quando ele olhava para o fogo, ele via Deus. Quando ele esfregava uma pedra na outra, ele poderia ver Deus. Quando ele olhava para o sol, ele poderia ver Deus. Quando ele olhava para as águas, ele via ali Deus. Porque eram as maravilhas da criação que estavam aflorando aos seus olhos naqueles tempos. E ali surgia a noção da existência de Deus. Essa pergunta de Kardec é meio como aquela: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui fica muito claro. O que veio primeiro foi a noção da existência de Deus. E ela surgiu desde as mais priscas e antecedentes e ancestrais eras. Portanto, não é fruto da educação. Surgiu em várias partes diferentes do mundo, em povos que não se comunicavam entre si, nos mais antigos primitivismos da humanidade. Acreditamos, temos os sentimentos da existência de Deus, não apenas por educação que recebemos, mas pela razão que desenvolvemos ao longo dos tempos. Essas são as questões de hoje. No próximo vídeo prosseguiremos no estudo deste capítulo inicial de O Livro dos Espíritos e agora encerramos com uma música que fala um pouquinho dessa evolução da humanidade e do livre-arbítrio que Deus nos deu. Fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau. Os mundos caminham, o homem se move em seu destino. Construiu assim a vida que se quis. O saber não é tudo, as conquistas do mundo satisfazem o corpo. Mas só o amor é capaz de nos fazer feliz. Quem ama progredir, percebe. Quem ama sublimar e serve, espalhando alegria. Quem ama estudar, entende. Quem ama perdoar, compreende. O amor é a estrada real. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. O amor em Deus é tudo. O amor em Deus é tudo. O amor em Deus é